Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos estar iniciando o módulo 7. Esse módulo chama-se Noções de Farmacologia, tá? Então, nesse módulo, nós vamos estar estudando algumas noções de farmacologias e classes farmacológicas, certo? Então, o que é farmacologia? Farmacologia é a ciência que estuda a interação entre os compostos químicos com um organismo vivo ou um sistema biológico. Então, você já pode imaginar que na farmacologia, a gente não está falando assim do medicamento em si, mas do fármaco ou da substância que vai ter ação biológica, o princípio ativo que vai causar um efeito no organismo vivo, certo? Esse efeito, ele pode ser um efeito maléfico, tóxico, né? Ou um efeito benéfico, como é o caso do medicamento, que é também chamado de efeito farmacológico. Então, assim, a gente já sabe que a gente já estudou lá no módulo 3, módulo de medicamentos, que existe o medicamento e existe o fármaco, né? O fármaco é diferente do medicamento. Então, na apostila de vocês, eu coloquei algumas observações, alguma parte introdutória para vocês relembrarem alguns conceitos que são importantes na farmacologia. Por quê? Porque cada medicamento vai influenciar em um perfil farmacológico. Outra situação que também vai influenciar é a forma farmacêutica. Formas sólidas, líquidas, semissólidas, não foi que a gente viu? Por exemplo, aqui as principais formas sólidas que a gente utiliza. Então, cada forma farmacêutica, ela tem um perfil farmacológico, um perfil de absorção, um perfil de utilização pelo nosso corpo. Outra questão que também influencia são as vias de administração. Também influencia na farmacologia, porque dependendo das vias de administração, o medicamento ele tem um perfil farmacológico, né? Por exemplo, as vias enterais é uma coisa e as vias parenterais são outras. Então, a gente estuda basicamente a farmacologia em dois grandes ramos, né? A farmacocinética e a farmacodinâmica. A farmacocinética, ela estuda a influência das vias de administração, a dissolução do medicamento para se obter o fármaco, a absorção do fármaco, distribuição do fármaco, metabolismo, o biotransformação, excreção e eliminação, que é também chamado de sistema ADME. ADME, que é absorção, distribuição, metabolismo ou excreção. A gente vai falar um pouquinho de cada etapa dessa. Então, farmacocinética basicamente estuda o movimento, né, o caminho, digamos assim, que o fármaco faz percorrendo no seu corpo até chegar a um determinado local de ação. Quando ele chega naquele local de ação e faz um efeito biológico, então a gente está entrando na farmacodinâmica, que estuda o local de ação do fármaco, o mecanismo e qual vai ser o efeito que aquele fármaco vai gerar quando ele se liga naquele local de ação. Okay? Então, por exemplo, a gente tem as fases do medicamento, a gente tem a fase farmacêutica, que é a liberação, principalmente de um comprimido, digamos assim que a gente tem a dissolução, para que a gente consiga tirar aquele fármaco, né? A gente tem a dissolução. Como a gente começa a dissolver, professora? Você pode começar a dissolver o comprimido até mesmo na boca. Não estou falando que é para você dissolver e tomar, né? Formas farmacêuticas sólidas, elas são prontas para ingestão. Você começa, por exemplo, a dissolver o comprimido na boca. Por quê? Porque a fase farmacocinética, ela começa com a absorção, e a absorção só é a nível de intestino. Sim, a maioria, presta atenção, a maioria dos fármacos administrados na via oral, eles começam a ser absorvidos no intestino, certo? Chega a fase farmacocinética, que tem a absorção, a distribuição, a excreção e a eliminação, né? Biotransformação e eliminação, certo? Antes da excreção, a gente já começa a entrar com a farmacodinâmica, só que a gente estuda separado, que é para não confundir toda a cabeça da pessoa, né? Porque antes dele começar a ser excretado, ele já está fazendo efeito, certo? Porque se ele sair, ele não tem mais efeito, está saindo do nosso corpo. Então, a fase farmacodinâmica, quando você tem a interação do fármaco com o receptor, com o alvo farmacológico, certo?
Então, que ele vai causar o efeito. Que efeito é esse? Por exemplo, aqui ele deu o efeito do analgésico. O efeito do analgésico é diminuir a dor. Então, o efeito dele é diminuir a dor. Do anti-inflamatório, diminuir a inflamação. Do antitérmico, diminuir a temperatura corporal, certo? Então, vamos lá para a primeira fase da farmacocinética, que é a absorção. O que é absorção? Compreende a passagem do fármaco do ponto onde ele foi administrado. A gente também pode absorver na pele, porque a gente tem farmacêuticas que você administra na pele. Tem pomadas, cremes, loção. Então, é por onde ele foi administrado, como por exemplo na via oral, tem no intestino. Na pele, ele vai passar pelas camadinhas da pele, epiderme, derme, não é isso? Então, por onde ele foi administrado até ele chegar na corrente sanguínea. Então, quando ele sai do local onde ele foi administrado até chegar na corrente sanguínea, essa passagem é chamada de absorção. Lembrando que a via endovenosa não tem absorção. Por quê? Porque nas vias endovenosas, os medicamentos eles são administrados diretamente na corrente sanguínea. Então, eles não têm esse efeito da absorção. Depois da absorção, a gente tem a distribuição. A distribuição é o processo de quê? De distribuição mesmo do fármaco. Uma vez que ele chegou na corrente sanguínea, ele pode o quê? Passear pelo corpo, né? Vai junto com o sangue, circulando pelo sangue. E aí ele vai até o local que ele tiver afinidade, os órgãos. Como, por exemplo, aqui, o fígado, o pulmão, o coração, o rim. Então, por onde aquele fármaco tiver afinidade de ligar, ele vai chegar, ele está passando na corrente sanguínea, ele vai lá, opa, gostei daquele, tenho afinidade por aquele, vou lá e ligo, certo? Uma vez que ele liga, ele já começa o efeito do farmacodinâmica, só que nós vamos dar uma pausa, que nós vamos, né, estudar separado. Ligou no órgão aqui, ó, ele já começa a causar o efeito, né? Começa a liga no alvo farmacológico, puxa o efeito biológico, mas aí a gente vai estudar lá pra frente, certo? Uma vez que ele já causou o efeito, ele precisa ser eliminado, né? Porque o fármaco ele não pode ficar infinitamente no nosso corpo, senão ele vai levar à toxicidade. Então, ele precisa ser eliminado. Para ele ser eliminado, ele precisa ser metabolizado ou biotransformado. Então, o metabolismo, ele objetiva preparar o fármaco para excreção, para eliminação. O principal local onde ocorre é o fígado, mas também pode ser metabolizado no pulmão, no intestino, no sangue. Mas a maioria é no fígado, ou seja, depois que ele fez ação lá, ele vai ser encaminhado para o fígado, porque existem várias enzimas, né, no fígado que conseguem transformar a molécula dele para que ele seja eliminado pelas vias de eliminação. Então, que vias de eliminação é essa? Principalmente vias de eliminação renais, né? Também tem no trato gastrointestinal, como bile, fezes. A gente pode ter eliminação de medicamentos pelos pulmões, pelo suor, pelas glândulas mamárias, né? Mas principalmente a via mais comum é via renal e via fecal. Então, voltando, ele foi lá no fígado, foi metabolizado, biotransformado, ok, ele está prontinho para ser mandado embora do nosso corpo. Então, ele vai ser direcionado para onde? Principalmente para os rins ou de volta para o intestino para ele ser eliminado pelas fezes. A maioria é pelos rins. É por isso que essas duas questões, né, de metabolismo e eliminação são as que mais preocupam e na maioria das bulas você vai ver. Cuidado, pessoas que têm insuficiência hepática. Por quê? Porque senão ele não vai conseguir metabolizar adequadamente, aí você vai acabar causando o acúmulo daquele fármaco no corpo e toxicidade. Outra, cuidado, pessoas com problemas de insuficiência renal. Por quê? Porque senão ele não vai conseguir excretar corretamente aquele metabólito, né? Aquele produto que foi transformado, e ele pode também gerar uma toxicidade no nosso corpo. Então, tudo que fica acumulado no nosso corpo não é legal, ainda mais sendo uma molécula exógena, ou seja, uma molécula que não é produzida por nós mesmos. Então, aqui está uma figurinha, né, exemplificando como que ocorre, o fármaco está vindo do sangue, aí ele é filtrado, toda aquela situação do sistema urinário, e aí ele vai sendo eliminado pela urina, certo?
E aí, lembra que eu falei para vocês que no momento da distribuição ele começa a se ligar nos alvos. É a farmacodinâmica. Então, nós vamos ver aqui separado. Então, quando ele faz essa interação, aqui um exemplo da droga ligando no local de ação dele, lá no alvo. Então, ele é também chamado de interação fármaco-receptor. Aí você tem um efeito. Ação e efeito farmacológico. Então, os fármacos atuam principalmente pela interação com estruturas endógenas, né? Ou seja, são estruturas que estão ali nas nossas células ou são compostos que nós produzimos, certo? Chamados de alvos farmacológicos, ou seja, alvo dos fármacos. Então, aqui é um exemplo, ó, ele fez a distribuição, vamos lá na farmacocinética, aí pulamos para a farmacodinâmica, né? Por isso que a gente estuda separado. Substâncias sem afinidade não ligam, mas substâncias de afinidade ela vai lá e liga, ó. Tchum! Uma vez que ela liga, ela ela começa a estimular um efeito biológico naquela célula. Então, esses efeitos, eles podem ser, normalmente, quando uma molécula endógena ela liga, ela causa um efeito, né? Os fármacos, em geral, eles são desenvolvidos, eles são estudados para se parecerem com as nossas moléculas, né? Então, quando um fármaco agonista, ele consegue ligar e gerar um efeito. O fármaco antagonista, ele liga, mas não gera um efeito farmacológico, tá? Um efeito biológico. Então, quando a gente fala, ele liga um alvo, mas que alvos são esses? O que são alvos farmacológicos? São locais em que o fármaco tem uma afinidade, capacidade de ligar e ativar uma resposta biológica para que se tenha um efeito farmacológico. A gente tem exemplos de algo, enzimas, como por exemplo aqui as ciclooxigenases, que a gente vai ver, que são as enzimas alvos lá dos anti-inflamatórios. Moléculas transportadoras é outro exemplo de alvo, né? Como por exemplo esse transportador de glicose. Receptores celulares, como por exemplo esses receptores de insulina. Canais iônicos, como esses canais que controlam a quantidade de íon sódio, por exemplo, que passa, né, por dentro da célula. Essas estruturas aqui, ó, elas estão ancoradas, né, lá na membrana celular, certo? E alvos não proteicos, como por exemplo a DNA, ácidos nucleicos. A gente sabe que um exemplo é a bactéria, né, que alguns antibióticos ela consegue danificar o DNA bacteriano, mas a gente também pode ter fármacos que conseguem danificar o DNA das nossas células. Então, em forma geral, o que a gente tem é isso. Agora a gente começa a estudar classes farmacológicas. O que são? É a divisão dos fármacos em relação aos efeitos, né? Classes de fármacos. Pode ser levado em consideração o efeito principal, porque a gente sabe que tem efeitos o quê? Que a gente já viu. Efeitos colaterais e efeitos adversos. Por que a gente tem isso, professora? Porque o fármaco ele não tem uma ligação exclusiva com o receptor, com o alvo farmacológico. Ele tem uma afinidade. Isso não quer dizer que ele não tenha uma afinidade, mesmo que menor, por outras alvos farmacológicos. E é justamente isso que gera os efeitos colaterais e reações adversas, tá? Então, nas próximas aulas, nós vamos estudar classes a classes. Classes de fármacos que atuam, por exemplo, no sistema nervoso, farmacologia de anti-inflamatórios. Então, na apostila de vocês, eu até coloquei uma listinha de como vai seguir as aulas, ok? Então, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham entendido essa parte inicial. Lembrando que esse é o módulo, na minha opinião, mais legal, né, do curso, que é o módulo de farmacologia. Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo, leiam a apostila, que ela está muito legal, façam os exercícios e tenham uma ótima semana. Até a aula que vem.